Amigos, amigas, irmãos e irmãs queridas. Hoje felizes estamos para esse nosso novo momento com a explanação do Evangelho. Finalizando esse dia onde todos tiveram suas lutas diárias, suas correrias, e agora à noite a gente ter esse presente bendito trazido pelo nosso irmão Cícero Fernando, e nós vamos pedir a nossa querida irmãzinha e amiga Vaninha, para fazer a leitura da nossa mensagem de preparação. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas 6:22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na nobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de que se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas ainda não são benditos no céu. Livro Pão Nosso, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Obrigada, Vaninha. E antes de passarmos a palavra para a nossa querida Tam fazer a nossa prece inicial, queremos estender as boas-vindas àqueles que se reuniram a nós agora e lembrar da importância que nós, trabalhadores espíritas, nós espíritas trabalhadores, temos com os estudos, certo? Foi uma das recomendações iniciais que recebemos, o amai-vos e o instruí-vos. Então, nós queremos convidar todos e todas que se fazem presente aqui, e amigos e familiares de vocês que estão aqui, no dia 27 de agosto, próximo, a nossa Fraternidade Espírita Chico Xavier deverá iniciar o grupo de estudo das obras básicas. Ela inicia dia 27 de agosto e acontecerá sempre às terças-feiras, às 19h45. Ele é um estudo diferente, né, porque vai implicar em todas as obras, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, e vai ser aquele estudo bem dinâmico, bem interessante. E sejam todos muito bem-vindos. O link já se encontra no perfil do Instagram da Fraternidade Espírita Chico Xavier, e aqueles que desejarem se inscrever já podem fazer, é bem simples, é só preencher um formulário e clicar em enviar,
e que se sentirem alguma dificuldade, pode fazer contato com um de nós, certo? Lá tem o número do telefone, pode ligar que a gente chega junto para ajudar. E agora, querida Tan, a nossa prece inicial. Obrigada, Tan. Primeiro, boa noite, meus amigos, minhas amigas. É muito bom estar na companhia de vocês hoje. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade. Vamos sim. Vamos fazer nossa prece, começando dessa maneira. Mestre Jesus, agradecidos estamos todos por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado, de encontro com vossos ensinamentos, de crescimento moral. Obrigada, amigo, pelo fortalecimento de nossa fé, por esse dia maravilhoso e por essa semana que termina com tranquilidade e produtividade. Abençoa a todos aqui que participam desse momento, encarnados, desencarnados. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite e hoje. E ilumina sempre os nossos caminhos, para que a gente continue nessa caminhada de evolução, de melhora, de busca por ser pessoas do bem. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Um novo boa noite e voto de boas-vindas àqueles que se reuniram a nós agora. E, nesse momento, nós passamos a palavra ao nosso amigo Cícero Fernando, o Fernando, irmão querido de Arapiraca. Ele vai nos trazer, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, reflexões sobre os itens 21 a 23. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite, né? A gente fica muito feliz de poder conversar um pouco sobre o Evangelho. A temática, né, bem interessante, né, falar sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Né? A gente tem, digamos assim, de forma bem real esse texto de hoje por conta da perda recente da minha mãe, né? Então, eu achei, assim, quando eu recebi a temática, eu disse, por quê, né? Assim, mas é uma forma, porque quando a gente vai falar, o primeiro a ouvir somos nós. Então, a gente refletindo sobre esse evangelho e vendo até onde os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos em relação a isso. Então, a primeira questão que ele coloca, né, esse é um texto que é produzido pelo o nosso irmão Sanson, né, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, o texto, e ele traz exatamente o questionamento logo no início, quando ele fala por quê, né, pessoas jovens e saudáveis muitas vezes morrem cedo, e em alguns momentos, pessoas já bastante idosas terminam se perpetuando, né? Como se fosse, digamos assim, claro que nós temos um tempo, né, de vida, um tempo de momento na Terra, mas é como se fosse, muitas vezes a gente questiona como se fosse errado, algo errado, digamos assim. Há uma pessoa que deveria viver mais e termina partindo. E a gente sabe muito bem que o processo de desencarnação, ele traz as suas consequências instrutivas, né? Então, não, a gente sabe que nasce com um propósito, com uma quantidade de tempo a ser vivido, mas, né, como ele bem colocado no texto, né, um prazo estipulado, mas às vezes por uma questão de, digamos assim, de necessidade, seja
para que a gente seja preservado em alguns momentos de algumas misérias, né, de algumas seduções da vida. A espiritualidade nos dá esse, como é que a gente poderia colocar, esse não seria um privilégio, mas um merecimento. Tem uma parte do Evangelho que ele fala exatamente, quando a gente diz assim, aquele jovem que tinha uma vida toda pela frente e a vida dele foi tirada, mas nós não sabemos exatamente o que aquele jovem iria fazer da sua vida. E às vezes, como a espiritualidade, ela já tem uma ideia, né, de acordo com o que aquele jovem vem fazendo durante a sua existência, e ele poderia se complicar ainda mais durante esse período. E muitas vezes ele retoma a pátria espiritual como uma forma de que ele não se comprometa mais nesse processo, uma vez que a reencarnação irá acontecer novamente. Então, ele perdeu aquele tempo, mas retornará à pátria espiritual para mais uma tentativa, para mais um início. Então, a morte, né, é difícil a gente, às vezes, entende, mesmo sendo espírita, quando a gente só sabe exatamente o que é a morte, como nós nos comportamos, como nós nos sentimos, quando é algo, digamos assim, extremamente próximo de alguém da gente. Enquanto são pessoas mais distantes, é fácil a gente aconselhar, é fácil a gente falar de fé, é fácil a gente falar de vida após a morte, mas aí, a partir do momento que a coisa é conosco, então a gente tem que pensar direitinho. E quando geralmente parte um jovem, né, somente quando acontece causas acidentais, assim, acidentes e tal, muita gente fala da questão de fatalidade. A gente usa muito esse termo fatalidade, mas essa fatalidade ela tem que ser entendida, né, só no sentido de que todos nós um dia iríamos morrer. Mas a gente tem visto muitos jovens, eles morrendo por imprudência, não é porque chegou o seu tempo, porque muitas vezes as pessoas assim, não, se morrer é porque chegou o tempo. Depende. Né? Quando você analisa a existência daquela pessoa e não tem nada, digamos assim, que comprometa, tudo bem. Mas quando a gente pega hoje um jovem e pega um carro para dirigir ou uma moto e causa um acidente e desencarna, isso não é fatalidade. Isso é irresponsabilidade. Tá? Então, claro que nós sabemos, a gente estuda essas questões, e sabemos que todos nós temos um prazo estipulado. Mas muitos de nós estão antecipando esse retorno. Então, quando as pessoas reagem negativamente, e aí a gente diz assim, a pessoa não tem fé em Deus. Mas é exatamente nesses instantes que a gente compreende. Então, porque muitas vezes a gente conhece o Evangelho, a gente conhece a doutrina, mas a gente não compreende exatamente as leis de Deus. A partir do momento que eu questiono, ou seja, por que a minha família? Por que eu? Então, a gente ainda não compreendeu exatamente as leis de Deus. Quando eu compreendo as leis de Deus, eu sei que reencarnação, desencarnação é um processo natural. E interessante que aqui no Ocidente a gente que reclama mais, né? Mas no Oriente as pessoas geralmente comemoram a morte, né? E choram no nascimento. Nós somos o contrário, né? A gente comemora o nascimento e chora o desencarne, onde a gente sabe que, na verdade, digamos, a morte é uma libertação. Né? Aquele processo, a gente chega aqui na Terra e, dentro de um processo de reencarne para não sofrer, né? Assim, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, não especificamente sofrer, mas entender esse processo de aprendizado. A reencarnação, a gente não tem que ver só como um processo de resgate, mas se eu passo toda a minha existência e eu não aprendo nada, se eu simplesmente só sofro, mas eu não entendo, não compreendo e não mudo, é um processo inútil. Então, a morte e a reencarnação, elas são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Estou encarnado,
né? Estou nesse momento vivendo, então como eu posso aproveitar da melhor maneira possível? O que é que eu posso melhorar? Quais as situações que eu trago de outras existências que precisam ser corrigidas? E geralmente as pessoas se atêm muito ao sofrimento e não percebem que, na realidade, a gente está aqui para aprender. Tá? Então, sofrimento é uma consequência ainda de viver num mundo inferior. Mas a nossa prioridade nesse plano é o aprendizado. A reencarnação, ela é uma ferramenta educativa. Então, tal qual vida, então é aquilo que a gente vai se deparar na morte. É o que a gente estava brincando no início, assim, se você está cadastrado no umbral como Cícero, como Fernando. Então, muita gente me pergunta às vezes, e coloca assim, poxa, será que eu vou ter que passar no umbral? Eu vou precisar passar no umbral? Depende, enfim. O que é que você está aprendendo na doutrina? E aí, às vezes a pessoa só lê o nosso lar, né? Então fica naquela situação de imaginar assim, todo mundo que morre tem que passar no umbral. Não, eu disse sim, mas você já leu e a vida continua? Tá? Aí a pessoa, não, não li, então leia. Você vai ver que não eram personagens evoluidíssimos. E aí eles desencarnam e já se encontram na pátria espiritual num ambiente que não era mais um ambiente inferior, não era num ambiente umbralino, eles estavam num hospital se recuperando, então nem todos precisam passar. Então, o que é que depende disso? A nossa condição enquanto espírito. O que é que eu estou aprendendo dessa vida? Então, eu vou me deparar no plano espiritual exatamente com aquilo que eu produzi durante a minha existência. Então, se eu não aprendi nada, né, se eu não interiorizei esses conhecimentos, né, e aí eu reajo negativamente na questão da morte, é porque eu ainda não tenho uma compreensão dessas leis de Deus. Então, outro ponto que ele coloca, a Sansão coloca na matéria dele, na mensagem, é algo que muitas pessoas dizem, vocês espíritas são muito frios, né? Algumas pessoas são frias, não choram. Não, não é, digamos assim, que seja injusto ou incoerente você chorar, você sentir saudades. O que a espiritualidade traz para a gente, né, e, de certa forma, mostra para a gente que quando eu sofro exageradamente, quando eu acho que Deus é injusto, quando eu acho que não, por que com a minha família, por que isso está acontecendo, então, não só a espiritualidade chama a nossa atenção para isso, como os próprios irmãos que partem, nossos familiares, eles se sentem tristes, porque eles já estão no plano espiritual, entendem o que eles estão vivendo e é passageiro, e nós estamos aqui na Terra dizendo, meu Deus, por que acontece comigo, né? Por que eu perdi esse familiar, porque... e aí a gente fica questionando, né? Tanta gente aí ruim, né? E justamente leva a minha mãe, leva meu pai, leva uma pessoa que tinha tanta coisa boa pela frente. Então, é isso que o Sansão chama a atenção da gente. O sofrimento é um instrumento de elevação, né? Mas no sentido de que você aceitação e no sentido de sentir a saudade, não no sentido de revolta. Né? Até ele coloca assim: o sofrimento é um instrumento de elevação, é o único meio de nos arrancar a indiferença e a da indiferença. Né? Então, muitas vezes, algumas situações que nós vivemos é exatamente porque a gente vive aquela situação de neutralidade. Né? Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, né? Aquela parte que fala dos espíritos neutros, nem tão bom e nem tão ruim. A gente está indo, às vezes, muito para um lado ou para o outro, dependendo de quem nos chama. Então, é isso que ele chama a atenção. Às vezes eu digo assim, não, eu vivo a minha vida, eu não me preocupo com ninguém. Sim, isso já é preocupante, porque os próprios espíritos dizem para a gente, né? Não é só não fazer o mal, nós precisamos, de alguma forma, também fazer o bem. Então, às vezes, para a gente despertar, né, dessa, como ele coloca aqui, dessa indiferença em relação à vida dos outros, infelizmente nós terminamos atraindo situações de sofrimento. E uma delas, às vezes, é exatamente o desencarne de alguém próximo que chama a nossa atenção, e dependendo de como nós visualizamos isso, nós podemos aceitar,
e procurar nos tornarmos pessoas melhores, ou nós simplesmente podemos nos revoltar e viver a vida toda revoltado. A gente estava, esses dias, né, fazendo um estudo numa casa, e a pessoa falando assim, que a mãe dela, quando depois perdeu o esposo, ela se tornou uma pessoa extremamente negativa, aquela pessoa triste, né? Poxa, teve uma vida extremamente sofrida com um marido extremamente limitador, né? Sofrimento, que a gente chama hoje de assédio mesmo, em todos os aspectos, de maldade. E aí ela tem um momento dessa pessoa partir e ela ficar sozinha. Não que ela dizer de ficar feliz por a pessoa ter ido embora, ter morrido, mas simplesmente de se acostumar de forma mais fácil à ausência, por essa pessoa ter, de certa forma, proporcionado tanto sofrimento para ela, ela simplesmente hoje sente como se ela sentisse falta daquela situação. Então, a morte, né, como ele coloca para a gente aqui, a gente vai buscar a consolação. Como a gente consegue essa consolação ante a perda? É quando a gente busca entender que essa vida ela é apenas passageira, nós estamos vivendo apenas alguns momentos, e ter fé em Deus e compreender as suas leis. A gente fala de vida após a morte, a gente fala, está sempre a parte segunda do livro dos Espíritos, tem vários momentos a gente falando sobre vida após a morte, a gente estuda o livro dos Espíritos, mas muitas vezes a gente ainda não compreende aquelas lições. Às vezes a pessoa está extremamente doente, né, um corpo debilitado, e mesmo assim a gente fica querendo segurar aquela pessoa junto de nós, sabendo que se ela partir, né, apenas ela está partindo, o que está partindo é apenas a parte física, né? O que está deixando de existir é apenas aquilo que é físico, mas a parte espiritual ela continua existindo. Tantas pessoas doentes, às vezes fisicamente debilitadas, e a gente fica querendo, como ele coloca assim, se revoltando, né, contra essa separação, em relação a essa separação, porque a gente não entende, não aceita que Deus está tirando essa pessoa da gente. Então, essa é a primeira lição, né, que ele coloca, né, o porquê dessa perda, né, de pessoas amadas, né, mortes prematuras, que é esse texto do Samson, que é o item 21 e 22, e depois nós temos um texto de Fenelon, né, no item 22, né? O item 21 é de prematura, mortes prematuras, e o item 22, que fala exatamente se fosse um homem de bem, ele teria morrido. É engraçado, né? A gente geralmente fala muito isso, né? Eu lembro de uma situação que eu fui fazer um evangelho falando sobre caridade para com os criminosos. E aqui na nossa cidade tinha sido, através de uma emboscada, vários criminosos foram mortos. E aí as pessoas diziam assim, né? Poxa, um CPF cancelado, né? Graças a Deus, não tem mais. Aí eu fiquei sem entender, porque como é que um espírita que sabe que a vida continua após a morte, e você desejou, né? Ou seja, aquelas pessoas elas foram mortas, tudo bem, eram pessoas que viviam uma vida não tão correta, mas elas vão continuar existindo no plano espiritual, influenciando outras pessoas, lidando com essa situação. Então, é o que ele vai trazer nesse texto aqui, né? Quando ele fala que nós não deveríamos blasfemar quando um homem de bem ou um homem de bem morre e um homem mau termina escapando, porque a reencarnação ela é uma oportunidade educativa, né, como ele coloca, dada aos espíritos que falharam em suas missões normais. Então, uma pessoa que ela aparentemente é boa, ou é boa realmente, e ela parte cedo, é como se fosse ela tivesse terminado o seu estágio aqui na Terra, ou seja, não precisa mais, não tem muito o que fazer aqui nesse momento, e a espiritualidade, ele, como eu achei interessante que ele coloca assim, Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto
possível sua provação. Ou seja, eu estava vivendo um sofrimento, eu estava vivendo um problema, eu consigo suportar aquele sofrimento, eu consigo lidar com aquela situação, e a espiritualidade chega à seguinte constatação: eu acho que está bom para ele, vamos trazê-lo de volta, né? Eu até colocaria, né, pediria até assim, falar aconteceu com a minha mãe mesmo, né? Ela em novembro, né, foi descoberto que ela estava com câncer de bexiga, foi feito um procedimento e depois foi descoberto que ela estava com metástase, né? Já estava com a parte já espalhada. E ela foi internada uma vez, passou quase um mês internada, depois foi internada novamente e chegou a óbito. Muitas pessoas, em alguns casos, a gente já conhece, ela fica nesse estágio de idas e voltas ao hospital durante muito tempo. E foi extremamente sofrido para ela o local onde desenvolveu o câncer. E, no entanto, de alguma forma, né, a gente coloca como um merecimento para ela, pela vida que ela teve, pela situação que ela viveu, de não precisar passar mais tempo aqui, porque foi um descanso, né? Tudo que ela viveu, todo o sofrimento, né, uma vida já de 81 anos, então, chegou o momento, vamos trazer você de volta, que já está bom para isso. Enquanto outras pessoas que a gente vê, conheço outras pessoas que passam anos passando por quimioterapia, por radioterapia e sendo internado em vários momentos e não conseguindo se desprender tão fácil desse problema. Então, de certa forma, claro que a gente gostaria de ter a nossa mãe aqui, mas de alguma forma a gente entende também que para ela foi um merecimento não ter vivido tanto sofrimento. Então, o Fenelon, ele traz outro questionamento quando ele pergunta, né, que diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar fosse um homem de mal, né, que a gente nós devemos desejar isso, né? Se alguém parte e aparentemente, né, ou é uma pessoa realmente boa, ela já concluiu a sua tarefa nesse plano, independentemente da idade. Dá para entender nos textos, que essa questão de idade não é, tirando, como eu coloquei antes, as ideias de suicídios indiretos, né, pessoas que cometem, quando a gente fala em relação aos vícios, a questão da negligência, mas quando uma pessoa conclui as suas tarefas e ela retorna ao plano espiritual, é como como se tivesse concluído a sua tarefa, ou seja, finalizei o que eu deveria fazer aqui, vou partir e depois eu retorno. Então, Deus não seria justo se, até ele faz um comparativo, né, entre uma pessoa presa, né, que está num cárcere, com uma pessoa que está doente e parte para o mundo espiritual. Quando uma pessoa tem uma pena e ela termina essa pena, ela é liberada. Então, da mesma forma, uma pessoa que está encarnada, ela está vivendo determinadas dificuldades. Quando chega o seu momento, então, ela concluiu a sua tarefa, então ela volta ao plano espiritual. Essa é uma lei natural, né? Nós não devemos, de certa forma, achar que foi, digamos assim, Deus foi injusto com aquela família, Deus não pensou nessas pessoas, não. A gente sabe que a passagem é apenas um momento. Então, mais adiante, ele vai falar exatamente sobre esses questionamentos que a gente faz. Uma pessoa que ela mesmo sendo má, mesmo fazendo determinadas coisas erradas, e ela passa por determinadas situações e continua vivendo, é porque ela ainda, às vezes, nem começou o seu processo de refazimento, né? Uma pessoa má, e de repente morre, ela perde aquela oportunidade. Quando a gente fala da pena de morte, né? Uma pessoa que ela vai para uma cadeira elétrica ou morre de algum outro momento, ela não vai ter uma oportunidade de se reeducar, né, enquanto encarnada. Se você tira a vida daquela pessoa, ela volta ao plano espiritual com as mesmas mazelas. Se ela continua aqui, ela vai ter a oportunidade de repente, despertar, ainda
nesse período que está aqui na Terra, para poder despertar para algo melhor. E ao despertar para esse algo melhor, ela tem a oportunidade de se refazer, né? Nós estamos vivendo mais. Então, às vezes, a gente comete determinados enganos na nossa adolescência, e aí a gente tem toda uma existência pela frente, a gente pode refazer isso ainda nessa existência. Se a minha vida é tirada, eu não tenho essa oportunidade, pelo menos agora. Eu vou ter que adiar isso para um outro momento. Então, não seria justo a gente fazer, desejar, digamos assim, aquela pessoa é muito ruim, merece morrer. Não, a gente tem que entender que quem está aqui é porque ainda precisa, ainda está no seu processo de crescimento, ainda está no processo de aprendizado. Então, vamos tentar manter essa pessoa. Claro, se ela está fazendo coisas erradas, que seja presa, mas que ela tenha a oportunidade de repensar os seus atos. Mais adiante, ele vai chamar a nossa atenção exatamente no sentido de em que consiste, né, a verdadeira liberdade para o espírito. A gente fala nessa questão principalmente porque o que é que nos liberta da matéria? O que é que faz com que nós vamos assim sentindo, né, menos esse cativeiro que é o nosso corpo físico? Porque muitas vezes a gente diz assim, a nossa inteligência é no cérebro, a nossa inteligência é no espírito. Porque muitas pessoas elas podem ser muito inteligente, algum espírito muito inteligente, mas se ela tem algum problema cognitivo, se ela tem algum problema no cérebro, ela não vai desenvolver a sua inteligência. Então, quanto mais nós somos apegados às questões materiais, quanto mais a gente vive a matéria, mais preso nós estamos, né, à questão do corpo. Então, como é que eu posso me sentir mais livre enquanto estou preso a esse corpo físico? É como eu começo a me desprender das questões materiais. É como eu começo a ver a vida não pelo lado apenas material, apenas pelas coisas materiais, apenas as conquistas. A gente tem aquele capítulo 17, né, que fala cuidar do corpo, cuidar do espírito. Né? Se eu maltrato o meu corpo físico, se eu adquiro determinadas doenças, então eu vou limitando mais o meu corpo. E automaticamente, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter a mesma liberdade espiritual que eu deveria ter. Então, quanto mais eu cuido desse corpo, quanto mais eu procuro me desprender dessas coisas materiais, quanto mais eu vivo a questão espiritual, mais o meu corpo, ou mais o meu espírito vai se sentir mais livre. Ou seja, o corpo, ela é uma vestimenta que ela interfere na parte física, evidentemente, no meu desenvolvimento. Ou seja, se eu nasço ou se eu, durante a minha existência, não cuidei bem do meu corpo, e eu sou privado da minha locomoção, se eu sou privado da minha sanidade, então tudo isso faz com que o meu espírito se sinta cada vez mais limitado, cada vez mais preso. Então é o que ele coloca aqui, né, para a gente. Em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Rompimento dos laços que prendem ao corpo. Então, quanto mais eu tenho um corpo adoecido, mais preso eu me sinto e mais difícil é essa exteriorização da inteligência que é espiritual. Tá? Então, a gente precisa cuidar do corpo, cuidar do espírito. Tal qual a existência que eu tenho, tal qual será a minha vida após. Às vezes as pessoas acham que ao morrer e deixar esse corpo físico, a gente se torna praticamente um anjo, né? Assim, há uma mudança, como se fosse uma mudança imediata. E, na verdade, a minha existência, todos os meus defeitos morais, né, se eu não conseguir me libertando durante a minha existência, eu vou levar para o plano espiritual. Então, isso vai fazer com que eu me sinta preso, limitado. E é isso que ele coloca aqui para a gente quando fala desse prender ao corpo e como é que eu posso me libertar desse corpo. Então, se a gente não está cuidando bem, às vezes a gente fala às vezes, alimentação saudável,
mas de que forma eu me alimento também espiritualmente, né? Porque comprovadamente hoje muitas doenças que nós temos, né, a gente fala até esse capítulo, né, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem aquele item que fala sobre causas atuais das aflições, e muito do que nós estamos vivendo hoje não tem relação com o passado, né, tem relação com o nosso presente, né, com essa existência mesmo. Então, quando eu vejo isso, né, quando eu entendo essa ideia de me desprender cada vez mais ao corpo físico, então a vida física ela deixa de ter valor de forma nenhuma, tá? Se eu estou incomodado com o meu físico hoje, com o meu corpo físico, com as mazelas que eu trouxe, com as mazelas que eu tenho, que eu estou desenvolvendo, eu preciso me reeducar, porque a minha composição física de outra existência, ela vai depender muito do que eu estou fazendo com o meu corpo hoje, tá? Quando a gente vai reencarnar, eu acredito, a gente faz esse estudo no Livro dos Espíritos, nós sabemos que nós somos compostos de corpo, perispírito e espírito. Tudo que meu corpo faz, ele vai ficar registrado no meu perispírito. Se eu não cuido do meu corpo físico, então, numa nova existência, eu trago as mazelas que eu provoquei nessa parte física, tá? Então, não é só, nós não estamos encarnados apenas para desfrutar dos prazeres materiais. Não é que a gente vai viver isolado, não é que a gente vai viver recolhido, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou a um bar, que eu acho tem uma energia horrorosa, não sei o quê. Eu não vou a um show. Eu não vou a uma festa. Eu não... Agora, mentalmente, como é que você vive? Você não anda nesses ambientes físicos porque você não gosta ou porque você acha que não se sentiria, digamos assim, vendo determinadas situações e se deixar levar por aquelas coisas mundanas. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não ficar, às vezes, achando que está num nível evolutivo e já superado determinadas vontades materiais e simplesmente ficar só julgando, né? Só olhando a vida do outro. E aí é o que ele coloca aqui, né? A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é abençoada de oportunidades de progresso para o espírito. Então, onde eu estiver, tá? Onde eu estiver vivendo, eu tenho a condição de poder usar, né, esse corpo da melhor maneira possível. É o que a gente lembra naquele outro capítulo que fala do homem no mundo, né? Eu sou do mundo, mas eu não preciso necessariamente viver essas coisas mundanas. Eu preciso relaxar, né? Eu vou ao cinema ver um bom filme, ou eu estou em casa vendo um bom filme, eu preciso ler um bom livro, né? Que muitas pessoas usam falando ossos do ofício. Na verdade, são ósseos, né? Pessoas usam muito. São ossos do ofício, não, são ósseos do ofício, ou seja, é o ócio bom, né? Ler um bom livro, estudar, ter um grupo de estudo, ouvir uma boa música, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa dizendo assim, um repórter pergunta, qual o pior tipo de música que você acha? Aí a pessoa disse, música clássica. Eu disse, meu Deus do céu. E qual o tipo de música você mais gosta? Funk. Eu disse, certo, tá ótimo, né? Então, a gente entende por aí qual é os objetivos dessa pessoa. É só uma situação para a gente entender que não é que a gente não vá buscar, né, não vai sair, né, como ele coloca aqui, é viver no mundo, mas sem se deixar envolver pelas coisas do mundo. Então, essas duas temáticas, né, tanto a mensagem de Fenelon, né, como a mensagem de Sanson, né, que ele traz aqui para a gente, falando dessa questão da morte, mas a gente não pode se ater só no contexto da morte, né? A gente tem que se ater muito no contexto da vida, porque a minha morte ela tem muita relação, né, com o que eu estou vivendo hoje. Tal vida, tal morte, né? O que é que vai... Não é especificamente, às vezes, você morrer de uma morte violenta e esse espírito vai sofrer mais. Às vezes você pode morrer de uma morte violenta, mas rapidamente você se desprender dessa situação.
E às vezes você tem um vício que você carrega durante toda a sua existência, e quando você desencarna, você tem uma dificuldade maior para se libertar desse corpo físico. Então, não é especificamente o tipo de morte. Ah, a pessoa morreu no acidente de avião, deve estar sofrendo. Às vezes a pessoa terminou aquela morte, já entendeu que morreu e está mais tranquilo. Isso também os próprios espíritos falam, né, no livro dos espíritos. Né? Quando você morre no acidente, você automaticamente você pode perceber essa situação. Quando você comete, né, essa história é mais quando ele fala no sentido de suicídio, né? Aquela questão que fala sobre suicídio quando Kardec questiona assim, uma pessoa que comete um suicídio no momento de desatino e aquela pessoa que morre de um vício, qual seria, de certa forma, mais comprometida nesse sentido? E aí eles vão dizer, aquela pessoa que de repente comete um suicídio no momento de desatino, talvez ela não esteja tão boa das suas faculdades mentais. Mas eu, digamos, se eu tenho um vício da bebida, e durante toda a minha existência eu bebo, né, eu estou muito mais comprometido porque eu tive tempo de pensar, de refletir e de mudar esse problema, de mudar deixar esse vício de lado. Então, a gente tem que ter um cuidado de não fazer o julgamento em relação a essas questões, né, de repelir os prazeres da vida, mas simplesmente uma correção. Né, e corrigindo, quando a gente vai conhecendo a doutrina, vai entendendo melhor, né, até eles próprios os espíritos colocam para a gente, no futuro nós não teremos mais suicídios diretos, mas às vezes só por conta digamos assim, das mortes decorrentes de nossos determinados vícios que nós adquirimos durante a nossa existência. Meus irmãos, eu não sei se a gente foi claro, né? Apesar de a temática, os temas ser muito voltados para a questão das mortes, mas quando eu vou ler essa temática, eu vejo muito mais, visualizo muito mais a ideia de vida, né? O que é que nós estamos vivendo, de que forma nós estamos vivendo, de que forma nós estamos aproveitando a nossa existência, porque se a gente passa toda a existência só reclamando, achando que o sofrimento vai ser válido nesse sentido, a gente termina desencarnando e perdendo toda uma existência, porque só se cresce espiritualmente quando se aprende. Se a minha vida é um sofrimento, mas é sempre trazido a reclamações, né, a revoltas em relação a Deus, ele se torna um conhecimento inútil, né? Só um conhecimento. Então, essa passagem do Evangelho, ela traz essa reflexão para a gente. A morte é apenas uma saída desse plano físico. É isso que a gente deve entender. Como eu vou sair desse plano vai depender exatamente do tipo de vida que eu estou tendo. Se a gente vai partir daqui a 1 ano, se a gente vai partir daqui a 10 anos, a 100 anos, não importa. Aproveitemos o máximo dessa existência para que a gente consiga criar, né, e recriar algumas coisas que ficaram nessa vida ou de outras existências, mas que tenhamos assim, uma compreensão de que pararmos de ficarmos presos ao nosso passado. Né? Se a gente ficar só lembrando, eu estou sofrendo isso porque em outras vidas fez isso, aquilo, a gente termina ficando preso a um passado e nem construindo um futuro. Então, nós estamos aqui com um propósito. E, como ele diz mesmo no texto, morrer, todos nós, assim, se alguém tem alguma dúvida, tá? Todos nós nascemos com um passaporte já carimbado com o retorno. O que eu estou fazendo da minha existência hoje, o que eu estou fazendo da minha vida é o que vai determinar a minha felicidade ou a minha infelicidade no plano espiritual. Então, eu não quero ser chamado no umbral, não, né? Eu quero merecer um lugarzinho, né? Uma coisinha melhor para a gente quando sair daqui. E eu agradeço, gente, a atenção, né? A oportunidade, o convite, e que a gente possa voltar em outros momentos a conversar um pouco. Né? Se alguém tem algum questionamento, aí fica à vontade.
amigo, nós só temos a te agradecer a forma simples e fundamentada, tranquila, plena, com que você nos trouxe algo que muitas vezes a gente julga assim tão assustador, não é? Estamos aí. Muita gratidão e esperamos que outras vezes você venha aceitar o convite da Fraternidade Espírita Chico Xavier. E espero, em breve, né, presencialmente, né, visitar, quem sabe, né, daqui a alguns meses, assim, surja um local, né, e a gente se encontre, né, muito bom. Se Deus Bom, quiser. obrigado, Bernie. Obrigada a você. E antes de fazermos a nossa prece de encerramento, nós queremos reforçar o convite ao nosso grupo de estudo, mais um grupo de estudo, que será iniciado no dia 27 de agosto, na terça-feira, sempre às 19h45, o estudo das obras básicas. No perfil do Instagram da casa, vocês encontrarão um link para o formulário, preencher, clicar em enviar e pronto. E aqui, no espaço reservado ao chat, nós colocamos. E se ainda restar alguma dúvida, é só fazer contato com qualquer um de nós. E aí a gente orienta, explica tudinho. E já convidar para o nosso próximo encontro, seguindo com o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, dessa vez com os itens 24 e 25, que será trazido pela nossa querida irmã Maria José Araújo, a Zezé. Zezé, muito querida. E aí vamos fazer a nossa prece de encerramento na noite de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo as reflexões do nosso amigo Fernando. Encerremos os nossos olhos, se assim nos sentirmos mais confortáveis. Te agradecemos, Senhor, por esse novo encontro, nessa noite tranquila, serena, esclarecedora. Que possamos, Senhor, sempre contar com a Tua presença em nossas vidas, nos fortalecendo, nos amparando, nos encorajando, nos incentivando e mantendo os nossos olhos, não só os físicos, mas os olhos internos, bem abertos, para o nosso bom proceder na construção do homem de bem. Sê conosco, Mestre Jesus, todos os amigos que participaram essa noite nos 2 planos da vida, e ser também, Senhor, com todos aqueles que ainda não te conhecem, por isso ainda não te amam. Gratidão e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.